senhores telespectadores, com muita alegria, a ASP-UF inicia mais um programa de ASP-UF em Ação, que é um programa na UniTV, via PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Esse programa de hoje é a sequência de uma série de programas sobre a cultura da paz. Já realizamos vários programas. E hoje o nosso tema fundamental é ação pedagógica e jurídica da paz nas escolas. E temos a honra e o prazer de receber a doutora Bianca Mota de Moraes, que é coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Educação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Agradecemos muito, doutora Bianca, sabemos dos seus múltiplos afazeres, mas que nos deu a possibilidade de contar um pouco com a sua vasta experiência. E aí, a primeira questão que eu lhe faria é, como é que surgiu, como é que se iniciou a ação do Ministério Público na área da educação? Certo. Em primeiro lugar, queria agradecer à ASP pelo convite, né? É muito prazeroso para nós divulgar esse trabalho, saber que esse trabalho pode ter um eco. E tudo começou na área da educação quando nós percebemos que trabalhar a educação exclusivamente com foco em crianças e adolescentes não era mais suficiente, né? Nós precisávamos ampliar essa atuação no sentido de trabalhar a educação ao longo de toda a vida, também com jovens e adultos, também com idosos, também em outras frentes que não nos permitia atuar se focássemos só a questão da criança e do adolescente. E aí, de cerca de 15 anos, né, nos últimos 15 anos, a área da educação vem crescendo nos Ministérios Públicos dos Estados e também no Ministério Público da União, e hoje nós temos várias promotorias, Brasil afora, que atuam exclusivamente com a educação. Esse enfoque que o Ministério Público deu, no meu entender, é um enfoque bastante novo e bastante desafiador, de vez que, muitas vezes, surgem problemáticas e elas têm análise predominantemente jurídica, ou, muitas vezes, legalista. E a senhora e o grupo conseguiram dar um enfoque pedagógico também. Como é que se deu essa, vamos dizer assim, frente de abertura no próprio Ministério? Nós sentimos a necessidade de nos aproximar mais da sociedade. E essa escuta, né, em diversos eventos, em palestras em escolas, essa aproximação nos fez perceber que trabalhar a educação precisava ser algo interdisciplinar, precisava ser algo que não se esgotasse no meio jurídico. Então nós procuramos parcerias com profissionais de psicologia, da pedagogia, né, com os profissionais de educação em geral. E foi com essa troca que nós conseguimos avançar nesse trabalho. É porque, historicamente, a gente vai percebendo que, muitas vezes, uma problemática de caráter chamado disciplinar surge na escola, vindo de problemas fora da escola. E a escola nem sempre soube lidar suficientemente bem com isso. Muitas vezes ia pelo viés punitivo. E também o encaminhamento para o Conselho Tutelar, por exemplo, também era predominantemente pelo viés punitivo. E aí nós temos um enfoque novo que é dado pelo Ministério Público. É onde eu achei que o Ministério cresceu na sua visão, na sua dimensão. Foi isso? Foi isso. Nós começamos a jogar mais luzes sobre o aspecto preventivo e não no aspecto punitivo, né? Nós costumamos dizer que sanções podem até ocorrer, mas desde que elas sejam coletivamente estabelecidas e previamente estabelecidas. E dentro da própria escola é que isso deve ser feito, né? Então, os regimentos internos ou os planos de convivência escolares devem ser debatidos, devem ser construídos por todos os que integram a comunidade escolar. E nesses planos, nesses regimentos, pode ser que seja necessário, por um julgamento da própria comunidade, estabelecer algumas sanções, estabelecer limites e restrições. Mas isso precisa ser previamente debatido com todos, né? E principalmente permanecer no âmbito da escola. E quais são as áreas de atuação
principais áreas do Ministério Público? Nós temos duas linhas principais de ação hoje. A do controle social na educação, que é exatamente o nosso fortalecimento da gestão democrática da educação. Nós ainda vimos assim, um longo caminho a trilhar nesse processo, né, da gestão democrática. Falta muito para alcançarmos o que o legislador e a Constituição nos colocou nas leis de educação. E a nossa segunda linha de ação, já fizemos até 2 encontros estaduais nessa segunda linha, é o Ministério Público pela Paz nas escolas. Esse trabalho do Ministério Público pela Paz nas escolas, ele tem desdobramentos. E aí o Ministério Público se articula com outras instâncias, não é isso? Exatamente. Nós procuramos firmar termos de parceria, termos de compromisso, com vários entes mesmo que atuam nessa questão. Seja Conselho Tutelar, seja Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, não é? As próprias escolas, no sentido de que, para que esses termos sejam firmados, nós pedimos sempre que, primeiramente, seja feito um trabalho de fortalecimento do conselho escolar de cada unidade. Então, é um trabalho realmente macro que nós jamais conseguiríamos fazer sozinhos, sempre em muita parceria, né? Com universidades, com institutos de pesquisa. É algo que a gente faz e constrói para cada localidade à sua maneira e de acordo com as suas necessidades. Um dos problemas que mais recentemente tem aflorado nas discussões com as escolas é o chamado bullying. E eu sei que isso é bem trabalhado pelo próprio Ministério Público, até porque há uma publicação que foi feita nessa perspectiva. Como é que se deu isso? Essa publicação foi muito interessante porque ela demonstra bem essa parceria nossa com profissionais de outras áreas, né? Ela foi escrita a muitas mãos, essa publicação, inclusive com uma grande contribuição da psicóloga Juliana, do Kid Power Brasil, né? E exatamente vem trazer uma nova linha de abordagem do bullying também, trazendo os aspectos positivos que essa situação pode gerar quando bem trabalhada, né? Quando o conflito é visto como uma oportunidade de transformação e de aprendizado, ele se torna algo muito enriquecedor para aquela comunidade escolar. Então foi nessa linha que nós seguimos nessa publicação, com práticas também preventivas, né? Para que a gente possa sair desse ciclo vicioso de que uma vítima amanhã se torna um autor de bullying, os papéis se confundem, não é? E exatamente cortar pela raiz esse ciclo que a gente procurou. E quando o problema surge na escola, vamos dizer, qual é o caminho que normalmente esse problema tem feito para chegar até uma definição, vamos dizer assim, no nível do Ministério? Pois é, muitas vezes essa questão acaba saindo da escola, né? O que não é o ideal, o que não é o aconselhável. O aconselhável é envolver pais, estudantes, coordenação pedagógica, psicólogos, enfim, envolver a todos para que aquela situação possa ser resolvida ali. Quando ela transpõe, né, e ela extravasa os níveis dos muros escolares, o que acontece? Muitas vezes há até uma frustração dessas pessoas envolvidas, porque o olhar da justiça ele já é um outro olhar em regra, né? Nós do Ministério Público temos tentado trabalhar de uma forma preventiva e de uma forma que trabalha a comunicação não violenta, a mediação, mesmo quando esse assunto sai da escola. Mas muitas vezes acaba sendo quase que imposto para nós, né? A situação se impõe de fazer uma representação judicial. E aí a situação já vai tomando outros rumos. Né? É porque muitas vezes o problema eclode na escola e não é originado na escola. Hoje, por exemplo, é muito comum que haja questões via Facebook, via mecanismos, diríamos assim, da comunicação digital. Ou questões que explodem nos finais de semana. Teoricamente, a escola não teria nada a ver com isso, teoricamente. Mas ela tem a ver porque o problema eclode na escola. Então, ele mexe com todo o mecanismo na escola. E há muitas escolas, não digo a maioria, quase eu ia dizer a maioria, mas de repente muitas escolas, e mesmo membros do Conselho Tutelar, não têm uma preparação suficiente para tratar
desses assuntos de uma maneira desejável. Concorda com isso? É verdade. Hoje, a facilidade de divulgação, né, das situações pelas redes sociais é algo bastante sério, né? Mas, na base de tudo isso, a nossa visão vem mostrando que se indica a questão dos valores, né? Então, é o valor do respeito pela intimidade do outro, é o valor do limite dessa publicidade, até onde eu posso afetar, né, e falar sobre a vida de alguém, por exemplo, sem o consentimento dessa pessoa, não é? Até que ponto essa divulgação atinge, né, outras pessoas. Muitas vezes as crianças e adolescentes ainda não têm essa dimensão, não é? Do que aquilo influencia no relacionamento posterior dessa criança, desse adolescente atingido com aquela comunidade. E muitas vezes há muito sofrimento. E é um problema a ser trabalhado no interior da escola. Sim. Junto, como a senhora já disse, junto com os pais, junto com a comunidade toda, junto com a comunidade escolar como um todo. Porque se reflete nos relacionamentos da escola. Tanto, da mesma forma, não só relacionamento aluno-aluno, mas aluno-professor, professor-coordenador, coordenador-aluno, aluno-família, professor-família. Então, é uma rede de relacionamentos que precisam ter um cuidado. E é interessante a senhora acentuar de que o pano de fundo são valores maiores. Exatamente. Na verdade, o grande olhar da escola hoje precisa estar realmente em preservar as relações, né? A questão humanística é muito importante, né, na abordagem de todo o currículo. E isso é transversal. Qualquer matéria se pode trabalhar com isso, né, com respeito às diferenças, né? Essa questão ética precisa estar muito forte na escola. Até porque um professor não é, talvez nem principalmente o professor de uma determinada disciplina, mas ele é um educador de seres humanos. Ele utiliza a matemática, a física, a química como um instrumento, mas no fundo ele está fazendo a educação de seres humanos. E na educação de seres humanos ele tem que ter um alcance muito maior do que o aprendizado daquele componente curricular. É exatamente isso, inclusive, que vem na Constituição Federal, né, quando diz que a educação não se limita à questão profissional e do trabalho, né, mas é que para o desenvolvimento do ser humano em sua plenitude, né, como um cidadão. E para isso realmente se exige essa preocupação com a questão das relações em ambiente ético. Né? Perfeito. Nós estamos chegando praticamente ao final do primeiro bloco do nosso programa, mas gostaríamos que o público se mantivesse unido conosco, porque daqui a pouquinho vamos para um segundo bloco, continuando com a entrevista com a doutora Bianca Mota de Moraes, promotora pública do Estado do Rio de Janeiro, em nos desafiando na questão da ação jurídica e pedagógica da paz nas escolas. Senhores telespectadores, com prazer, voltamos ao segundo bloco de nosso programa sobre o tema Ação Pedagógica e Jurídica da Paz nas Escolas, contando hoje com o prazer da presença da doutora Bianca Mota de Moraes, que é coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Educação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
e também coordenadora de uma série de eventos, não só a nível Estado do Rio, mas a nível nacional, em termos dessa dimensão da visão jurídica e pedagógica das questões conflitivas que surgem nas escolas. Uma questão que, na minha experiência de escola, tem se colocado é que muitas problemáticas surgem na escola, vêm de problemas externos à escola, mas como eclodem na escola, a escola quer fazer um trabalho integrado com os conselhos tutelares. E aí, na minha ótica, se percebe que nem sempre o conselho tutelar tem uma formação suficientemente desejável. O que a gente poderia desejar que as municipalidades fizessem? De fato, o Conselho Tutelar vive uma série de dificuldades nas suas atividades, né? Uma delas é a renovação contínua dos conselheiros. Então, de 3 em 3 anos, pode ser que haja uma completa reformulação dos integrantes do Conselho. É importante uma formação continuada, algo que acompanhe as atividades do Conselho, fornecendo subsídios, atualizando, porque a legislação altera muito, né? Então, fazendo essa atualização da legislação, fazendo a atualização da questão pedagógica, da questão psíquica, né? Dos estudos mais recentes, fazendo com que tópicos sejam abordados de forma permanente para os conselhos tutelares, né? Que não só no momento da entrada, no momento da posse, eles recebam essa capacitação ou essa formação, melhor dizendo, né? Mas sim durante todo o exercício do seu mandato. Aí fica um alerta para que os municípios criem um programa de formação continuada para os aspirantes a conselho tutelar ou os integrantes do conselho tutelar. E isso vinculado, inclusive, com todas as outras instâncias, escolas, com o Ministério Público, etc., porque daria uma contribuição mais ampla para a superação de problemáticas, de conflitos, etc. É verdade. Essa formação ela poderia prever momentos de rodas de conversa com educadores, não é? Com promotores de justiça que atuam naquela localidade, ou, enfim, convidados, para que o trabalho de todas essas instituições, escola, Ministério Público, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, já pudesse ser integrado nesse momento, né? Ou seja, antes de que aqueles problemas urgentes sejam colocados à frente desses conselheiros, né? Porque muitas vezes eles trabalham com questões de máxima urgência, onde eles não conseguem essa consulta. Então, esse diálogo sendo mantido continuamente facilita muito, inclusive os estudos de casos, né? O Ministério Público ele tem realizado uma sequência de atividades, tanto encontros quanto publicações. Poderíamos falar um pouco sobre isso? A senhora poderia falar um pouco, uma vez que está na coordenação disso. É verdade. Desde que o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Educação foi criado, no ano de 2013, nós temos feito encontros estaduais, encontros locais e também por integrarmos a coordenação nacional, né, do Ministério Público na área da educação, também a nível nacional. Então, nesses encontros que aqui no Ministério Público do Rio sempre seguem essas nossas duas linhas de atuação, nós tivemos essas publicações do controle social na educação, não é? A de prevenção do bullying nas escolas, e esse DVD foi também uma compilação desse encontro do bullying, da prevenção do bullying nas escolas, né, MP pela Paz. E o Conselho Nacional do Ministério Público também está nessa mesma trajetória, né, de nos permitir divulgar, inclusive, materiais bastante ricos como esse, Diálogos e Mediação de Conflitos nas Escolas, do Conselho Nacional do Ministério Público. Foi um guia feito a muitas mãos para educadores, não é? Exatamente facilitando o olhar em respeito a essa abordagem, né? E o trabalho, o dia a dia dos educadores e o dia a dia dos promotores que querem atuar nessa questão. Aqui foi uma grande campanha que nós lançamos em um evento também no Rio de Janeiro, o primeiro encontro estadual Ministério Público pela Paz nas Escolas. É a campanha Conte até 10 nas escolas, valente mesmo é quem não briga. Paz, essa é a atitude. Aqui nós temos são roteiros de aulas.
para esse trabalho em relação aos direitos humanos, em relação ao respeito à diferença, né? Então, são planos de aula que foram feitos, inclusive, também por profissionais da pedagogia, em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, e todo esse material vem sendo divulgado também na nossa página na internet, né, que é o www.mprj.mp.br. Esses materiais estão disponíveis em versão digital na nossa página e eles continuamente são distribuídos nos nossos eventos. Agora nós vamos para o segundo encontro estadual Ministério Público pelo Controle Social na Educação, que vai abordar o tema da educação de jovens e adultos. Vai ser no dia 26 de junho agora, de 2015. Então, todos aí convidados. Exatamente sobre esses encontros, a senhora, de repente, pode até dar mais alguns elementos, uma vez que já aconteceram vários encontros. Então, por exemplo, esse encontro aqui, controle social na educação, ele gerou um seminário sobre direitos fundamentais, não foi? Exato, exato. Esse encontro, primeiro, nosso sobre controle social, foi em setembro de 2013, não é? E ele tem trazido vários desdobramentos, como, por exemplo, encontros em diversos municípios que estão buscando o fortalecimento dos seus conselhos escolares, ou municípios que vêm alterando a composição dos seus conselhos municipais de educação, não é? De que forma? Colocando a gestão democrática de forma mais viva nesse dia a dia desses conselhos, né? Permitindo que secretários municipais de educação sejam eleitos, mas também outros representantes de outras áreas possam ser eleitos, por exemplo, para a presidência do Conselho Municipal de Educação, né? Permitindo uma participação maior dos responsáveis pelos estudantes nos conselhos escolares, né? E recentemente nós fizemos o primeiro colóquio nacional do Ministério Público na Educação e Direitos Humanos, com a presença do professor José Pacheco, e foi um debate bastante interessante a respeito da autonomia das escolas, né? O nível de autonomia que a nossa legislação já confere e que muitas vezes a gente ainda não vê acontecer na prática. As escolas que quiserem, por exemplo, utilizar esse material todo, porque ele é muito rico em sugestão de atividades. Quer dizer, tem páginas e páginas de sugestão de atividades. A escola pode receber esse material baixando via internet. Mas se ela quiser um exemplar, mesmo a escola fundamental, a escola média, seja da rede pública ou da rede particular, ela pode ter o acesso. Sim, sim. Nós temos estimulado o uso do meio digital, né, porque não temos assim lá no centro de apoio uma quantidade grande disponível desse material, mas certamente a escola que tiver interesse de ter alguns exemplares, a gente sim vai ceder com todo prazer, né? E também buscando do próprio Conselho Nacional do Ministério Público que continue reproduzindo esse material para que a gente possa atender a todas as unidades que dele precisem para o trabalho, né? Essa é a nossa maior vontade. Então a escola sabe que existe muito material de qualidade que está à disposição dela. É só ela buscar, manifestar o interesse de ir atrás e buscar. E terá como ganho a facilitação da superação de problemas que ela pode encontrar nela. Esse é um aspecto. Outro aspecto que, de repente, poderíamos voltar um pouco seria a questão da importância do conselho de escola. Existe o conselho escolar na escola pública, mas não existe o conselho escolar na escola particular. Na escola pública, esse conselho, muitas vezes, é valorizado, dependendo muito da percepção, especialmente da coordenação e da direção da escola, e muitas vezes também não é valorizado, porque não há envolvimento do aluno, não há envolvimento dos pais, não há envolvimento da comunidade, e isso gera outras problemáticas. Isso é válido plenamente também para a rede particular. É verdade. Nós precisamos também, e até por isso sempre convidamos os sindicatos, os estabelecimentos de ensino particulares para os nossos eventos, porque a educação é de todos nós, né? Ela precisa ser humanística em todos os espaços, públicos e privados.
Então, da mesma maneira que nós incentivamos o fortalecimento dos conselhos escolares na escola pública, né, por conta de previsão legal, de previsão constitucional, a escola particular também precisa se abrir muito para que esse diálogo seja enriquecido com a voz dos estudantes em assembleias, né? Quando nós conhecemos uma escola, por exemplo, que promove assembleias estudantis, e mesmo de crianças da educação infantil, é tão interessante ver o que acontece, né, quando os estudantes são ouvidos. Que os pais possam ter aquela abertura maior de dizer o que pensam, de também se colocar numa postura de abertura de escuta do que a escola tem a dizer, né? Na verdade, essa escuta precisa ser recíproca. Mas o que nós percebemos é que, quando a escola investe nessa linha, seja particular ou seja pública, ela dá um salto de qualidade, não é? Ela consegue demonstrar que é possível prevenir e que é possível restaurar conflitos, né? Então, é muito interessante observar na prática os resultados que essa nova visão da educação vem trazendo. Até porque ela leva ao estudante, ao professor e ao próprio funcionário, diríamos, se envolver mais na escola. E o ideal, em termos educacionais, é que o aluno considere a escola não como uma escola, mas como a sua escola. E quando o aluno considera aquela escola como a sua escola, a repercussão, o benefício para ele e para todo o contexto cresce muito. Isso é já até demonstrado educacionalmente por pesquisas e tal. Quando o aluno chega a dizer aquela escola ou a minha escola, ele dá um salto de qualidade muito significativo. E esse salto de qualidade, ele tem a sua repercussão no aprendizado, no processo educacional. Exatamente. O que nós temos percebido é que a aprendizagem ela avança muito em ambientes de harmonia, né? Em escolas democráticas. É exatamente esse o ponto. Quando o responsável percebe, e o professor percebe, o diretor percebe que a aprendizagem vai efetivamente melhorar com essa atitude, e quando todos se envolvem, tem essa sensação de pertencimento, né? Quer dizer, eu pertenço a essa comunidade me pertence, né? É uma troca, realmente há todo um diferencial no aprendizado. E a gente costuma colocar que é cada um se colocar simplesmente na situação de ser humano, não é? Sem hierarquias, numa conversa de horizontalidade. Então, não é porque é pai que sabe mais, não é porque é o professor que sabe mais, nem o aluno que sabe menos ou mais. Todos ali estão aprendendo uns com os outros numa troca constante, né? Então, essa roda de conversa de uma maneira horizontal é que possibilita esse tipo de educação nova, se é que se pode dizer assim. Que bom. Infelizmente, estamos terminando o nosso tempo. A gente gostaria de ter aqui mais algumas horas de aprendizado com a doutora Bianca, porque, embora muito nova, mas tem uma larga experiência já nesse campo e pode orientar muito a todos nós. Mas, de repente, queira dar uma mensagem final para a gente fechar o nosso programa. Tá certo. Eu queria, mais uma vez, agradecer, deixar toda a minha gratidão aqui para a ASPIUF, né, para a PROEX, e parabenizar por esse trabalho, né, e convidar todos para acessar o nosso site. O site do Ministério Público é www.mprj.mp.br. Vai ser um prazer encontrá-los por lá. Obrigada. E nós agradecemos muito a sua presença, a sua participação, como agradecemos também aos telespectadores estarem sintonizados conosco. Podem acompanhar os nossos programas também pelo site e entrem no site da ASP ou então no UFTube para continuarem a acompanhar os programas todos da própria ASPIUF. Muito obrigado a todos, especialmente a doutora Bianca, por essa nossa participação.